Bora trabalhar! Industrialização brasileira. Preste muita atenção nisso aqui, viu? Porque, meu irmão, volta e meia aparece nas suas provinhas. E a gente precisa estar ligadão nesse assunto. O processo histórico é muito importante, tá certo? O processo histórico é muito importante. Além disso, um quadro atual, uns termozinhos que nós vamos abordar aqui com vocês, viu? Mas só com vocês, não vou falar isso pra ninguém. Vamos nessa? Olha só. Ô Bart, a industrialização brasileira, ela tem três características. Pegou? Três características. Olha lá do seu lado esquerdo. Tardia, forçada e substitutiva. Ô Bart, lembra lá do Vida 1 que a gente falou que existe um tipo de industrialização chamada de tardia? É o caso do Brasil. A industrialização brasileira, ela é tardia porque ela surge depois da Segunda Guerra. Verdade ou falso? Já ouvi aí. Falso. Ela não surge pós-Segunda Guerra, ela se intensifica pós-Segunda Guerra. Ô Bart, e quando é que a indústria brasileira surgiu? Olha só. Tem muitos que falam, mas vocês vão ver nas questões, inclusive que tem no seu material, que a industrialização brasileira ela surgiu em 1844. Ô Bart, o que é que acontece em 1844? A chamada Tarifa Alves Branco. O aumento dos impostos, principalmente para os produtos importados. Agora raciocine, Bart. Aumenta os impostos para os produtos importados. Eles ficam mais caros ou mais baratos? Fale aí. Mais caros. Se eles ficaram mais caros, olha as características da nossa industrialização, gente. Se eles ficaram mais caros, nós fomos o quê? Forçados. A o quê, Bart? Substituir o produto importado pelo produto o quê? Nacional. Ah, Bart, essa tarifa Alves Branco foi criada com o objetivo de industrializar o Brasil. Não. O Brasil estava quebrado economicamente. Bart, que novidade. O Brasil quebrado automaticamente, o que é que a gente faz? Aumenta os impostos. Então, a nossa industrialização foi por acaso. Tardia, forçada e substitutiva. Não foi planejada. Tá certo? Não foi algo que o governo falou, vamos aumentar os impostos porque aí nós vamos ser forçados a industrializar aqui no Brasil, a substituir o... Não, esquece isso. Tá certo? Então ela vai acontecer a partir de 1844. Em 1808, volte aí um tempinho, tem a chamada abertura dos portos pelas nações, para as nações amigas, no caso a Inglaterra. Tem muito livro de história que diz que aí começou a nossa industrialização. A geografia não concorda. Por quê, Bart? Porque não é que a gente se industrializou. O que foi que aconteceu? A gente abriu as portas, as fronteiras para as nações amigas, abriu os portos e tivemos acesso aos produtos importados. Nós não fabricamos, passamos a fazer isso de uma forma efetiva a partir de 1844. Em 1880 tivemos um surto industrial, um aumento desse processo de industrialização. Ô Bart, aí que vai chegar, obviamente, entramos no século XX, vem a Primeira Guerra Mundial. Quando tem a Primeira Guerra, raciocina comigo, a Europa em guerra, ela tem condições de fabricar para a gente? Não. Reforça a ideia de que a nossa industrialização foi forçada e fomos obrigados a substituir. Crise do café. Ô Bart, peraí. O que a crise do café tem a ver? Gente, 1929, quebra da Bolsa de Nova York. Afeta a economia brasileira, gera uma crise no café. O dono da fazenda, o dinheiro que sobrou, ele foi investir no café de novo, verdade ou falso? Ele passou a investir na indústria. E aí você tem que se ligar num detalhe muito importante. De 1844, quando tudo começa, até 1930, o Brasil vai ter que tipo de indústria predominantemente? Eu não estou falando unicamente, predominantemente. A indústria de bens de consumo não duráveis. Por que, Bart, indústria alimentícia e têxtil? Porque são produtos mais baratos.
são recursos mais viáveis de serem implantados e que exigem uma mão de obra menos o que, Bart? Qualificada. Então, vou voltar. A nossa industrialização ela tem início em 1844. Ela é tardia porque intensificou pós-Segunda Guerra, mas ela surgiu em 1844. Ela foi forçada porque os acontecimentos externos forçaram a nossa industrialização, como a Primeira Guerra, como a crise de 29, como a crise econômica que estávamos tendo, ok? E, Bart, ela foi substitutiva. A gente substituía o que importava por produto nacional. Agora, aonde tudo isso aconteceu? Sudeste. Seja mais específico, Bart, aonde no Sudeste? São Paulo. Então, por isso que até hoje está correto falar que o Brasil possui uma grande concentração industrial. Por quê, Bart? Porque tudo acontece no Sudeste e o Sudeste até hoje tem a maior parte das indústrias no Brasil. Mas por que foi em São Paulo e não no Rio? Por que foi em São Paulo e não em Minas Gerais? Porque São Paulo foi o estado que mais acumulou capital. Por conta do que, Bart? Do ciclo do café. São Paulo foi o estado que tinha a melhor rede de transportes. Por que, Bart? Por conta do café. Eu precisava ter ferrovias para poder escoar a mercadoria até os portos. São Paulo tinha o maior mercado consumidor porque era o que empregava mais e se pagava para isso por conta do ciclo do café. E a mão de obra mais qualificada, porque muitos imigrantes europeus vieram trabalhar no café. Então lá a galera já sabia mais ou menos o que era indústria. Quando ela se implanta aqui no Brasil, ficou mais fácil deles trabalharem. Então, a nossa industrialização foi tardia, forçada, substitutiva. A nossa industrialização, até a década de 30, ela foi pautada principalmente na indústria de bens de consumo não duráveis. E aonde, Bart? São Paulo. Beleza? Então, existe ou não existe uma concentração industrial? Existe. Beleza. Bart, mas segue o baile aí. Quem foi eleito em 30, Bart? Quem era o nosso presidente? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o cara que ficou conhecido por continuar a substituição das importações, tá? Grave isso que eu vou falar, bote na cabeça, dê um pause. Deu pause, se preparou, pegou a caneta, pronto, massa. Bart, até a década de 30, Vargas continuava com a política de substituição das importações ligados às indústrias de bens de consumo, o que, professor? Não duráveis. Mas quando está terminando o seu primeiro mandato, na primeira metade da década de 40, ele já introduz as indústrias pesadas, também chamada de indústrias de que base? De base. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e no seu segundo mandato, a Petrobras. Então, botar na cabeça, quer falar de Vargas? Vargas foi o cara que introduziu as indústrias de base no Brasil. Essas indústrias, olha que detalhe importante, capital estatal. Ele pegava dinheiro emprestado, mas essas indústrias eram estatais. Vamos seguir? Quando Vargas se mata, assume o vice. Quem era o vice? Um cara chamado Café Filho. Mantém as eleições diretas e quem entra, Bart? Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele foi o cara que introduz no Brasil as indústrias de bens de consumo duráveis, principalmente a indústria de automóveis. Esse cara, ele disse no governo dele assim: no meu governo, o Brasil vai crescer 50 anos em 5. Surgiu aí o plano de metas do governo JK. Bart, no governo de JK, o Brasil cresceu 50 anos em 5? Cresceu. Mas se endividou 500 anos em 5. Mas cresceu. Mas, Bart, esse plano de metas era pautado em quê? Em 3 pilares. Indústria, que eram as indústrias de bens de consumo, o quê? Duráveis. Transporte, e ele foi o cara que intensificou o rodoviarismo, que não é o ideal para a realidade brasileira, mas o rodoviarismo teve um papel importante na integração nacional e desenvolveu o setor de energia com a construção de hidrelétricas. Ele começa a construir hidrelétricas. Só que um detalhe muito importante, o Vargas foi o cara das indústrias de base estatais. Essas indústrias trazidas por JK eram indústrias o quê?
capital privado. E capital privado o quê? Estrangeiro. Termina o mandato de JK, a gente entra ainda no mandato eleito pelo povo, um menino chamado Jânio Quadros. Passou 7 meses no governo. Não aguentou a pressão, renunciou. Os militares já estavam muito fortes ali, naquele momento. Assume quem, Bart? Um cara chamado João Goulart, o popular Jango. Jango, ele queria implantar uma série de reformas no Brasil. Ele queria implantar a reforma agrária, foi até a China para ver como funcionavam as comunas populares. Queria implantar uma reforma estudantil, uma reforma trabalhista, uma reforma política e obviamente não teve jeito. A pressão dos militares foi muito grande e em 64 ele foi deposto. Esse período economicamente, industrialmente para o Brasil, um período de estagnação econômica. Beleza? De 64 a 85 estamos na ditadura militar. Da ditadura militar, o período de maior relevância para a economia brasileira é a década de 70, a década do menino Médici e do outro chamado Geisel. Tá certo? Década de 70 conhecida como década do milagre econômico brasileiro. Por quê, Bart? Rapidamente os militares reconstroem a economia brasileira, começa a pagar parcelas da dívida e a realizar obras nababescas, gigantescas, Itaipu, Angra, Projeto Grande Carajás, Ponte Rio, Niterói, eram obras muito grandes. O povo olhou aquilo e disse, era um milagre. Mas só que como é, Bart, que foi feito esse milagre? Tomávamos empréstimos para pagar 10 anos depois. Ou seja, empurrávamos a dívida para começar a pagar 10 anos depois. Esse período dos anos 80, que nós começamos a pagar, ficou conhecido como a década perdida. Pegamos ainda o governo militar de um cara chamado João Batista Figueiredo. Nesse período a inflação era absurda, chegava a mais de 100% ao mês. Pô, Bart, algo parecido com o que está acontecendo hoje no Brasil? Esqueça, fichinha para o que aconteceu nos anos 80. A pressão para um presidente eleito pelo povo, para o fim das ditaduras militares, da ditadura militar era muito grande. Figueiredo ele abre voto popular para governador e deputado, mas não abre o voto popular para presidente. Quem estava encabeçando a campanha direta já foi um cara chamado Tancredo de Almeida Neves. Ah, Bart, ele foi eleito pelo voto do povo, não. Ele luta pelas diretas já, mas ele foi eleito de forma indireta. Deputados e senadores votaram em Tancredo Neves, que era a grande esperança do povo brasileiro, a grande esperança do povo brasileiro. Ele morreu. E aí Bart morreu de diverticulite. Assume um cara que era o vice, um menino sem expressão nacional naquele momento, chamado José Sarney. E a primeira medida de José Sarney foi fazer o congelamento de preços para tentar controlar a inflação, que durou muito pouco. Mudamos a nossa moeda, saímos de cruzeiros, fomos para cruzado, depois para cruzado novo, tá certo? A inflação continuava muito grande, ele vai fazer um protecionismo econômico, ou seja, ele aumenta absurdamente os impostos para os produtos importados, né? Tivemos um atraso tecnológico com isso, e ele vai introduzir a informática ainda de forma bastante inicial. Ele começa com a introdução da informática aqui. Voltamos a votar em 89, eleições diretas, e a maioria do povo brasileiro vota em Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, se você perguntar para seu pai, dê um pause aí e fale assim, papai, quem foi Collor? Seu pai é capaz de dar um nome bem feio aí. Por que, Bart? Porque Collor, a primeira coisa que ele fez foi o confisco da poupança. Ele pegou todo o dinheiro que estava guardado nos bancos e confiscou para devolver 2 anos depois, dizendo ele com juros e correção que nunca chegou. Medidas de Collor para o processo econômico e industrial. Ele vai abrir a economia. Voltamos a ter mais acesso aos produtos importados, diminuir os impostos para os produtos importados. Foi ele o idealizador e um dos criadores do Mercosul, Mercado Comum do Cone Sul. E aqui no Brasil, foi ele o cara que introduz o
neoliberalismo. Lembre-se que no neoliberalismo surge, né, no consenso de Washington com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, falamos lá no vídeo 1. Beleza? Então ele foi o cara que introduziu o neoliberalismo. Mas denúncias de corrupção derrubam o governo de Fernando Collor. E aí, Bart, que entra o seu vice, um cara chamado Itamar Franco. Itamar Franco não tinha muita experiência, um mineiro sem muita experiência em âmbito nacional, mas preparou uma boa equipe de governo. E um dos caras chamados foi o sociólogo, um menino chamado Fernando Henrique Cardoso, que junto com a bancada de economistas desenvolve o Plano Real. Então, cuidado, o Plano Real não surge no governo FHC, surge no governo Itamar. FHC era um ministro da Fazenda. Hoje a gente chama apenas de ministro da Economia. Beleza? Bart, não tinha como não entrar, obviamente, Fernando Henrique no governo. Fernando Henrique, ele entra e vivemos um momento fantástico, viu? Para você ter uma ideia, no Plano Real, chegamos a comprar o dólar por incríveis 89 centavos de real. O início do governo de FHC foi muito bom, mas ele foi massacrado, ele é conhecido como o pai das privatizações. Cerca de 100 empresas privatizadas do governo FHC. Ele faz um bom primeiro mandato, mas o segundo mandato existe uma desvalorização da moeda, aumenta o risco país. Ô Bart, o que é o risco país? A possibilidade de se investir grana no Brasil e perder o dinheiro. Então o Brasil começa a dever bastante. E aí o que é que o povo pensa? Eu votei no cara bonito, rico, que era Fernando Collor, ele roubou. Eu votei em FHC, considerado um dos 20 maiores políticos do mundo, e o governo terminou um fiasco. Eu vou votar agora no povo. Eu vou votar em Lula. E aí, Bart, a maior parte dos brasileiros votaram em Lula. Lula, quando entra no governo, ele pega uma escalada inflacionária absurda, um descontrole cambial, a nossa moeda muito desvalorizada. Chegaram a pedir o impeachment de Lula por improbidade administrativa, por não ter capacidade de administrar o país. Mas ele consegue costurar, junto com deputados, senadores, lideranças mundiais, e a economia do Brasil começa a se estabilizar. É controlada a inflação, existe uma redução de juros, voltamos a valorizar a moeda e tem o aumento das reservas cambiais. Gente, no período máximo da crise de 2008, a União Europeia recebe uma ajuda financeira, sabe de quem? Do Brasil. Lula termina o seu mandato com 75% de aprovação popular, tanto que ele consegue colocar no cenário Dilma Rousseff, que era a sua ministra, a chefe da Casa Civil, sem muita expressão nacional também. Ele consegue colocar Dilma Rousseff, que no início estava tudo ótimo, porque pegou a casa arrumada. Só que aí começa a ter um descompasso entre ela e os deputados e senadores. A crise que estava coberta começa a aparecer. A economia começa a sofrer absurdos, o desemprego aumenta, a desvalorização da moeda, e aí denúncias de corrupção, inclusive relacionadas às chamadas pedaladas fiscais, fazem com que tenha um impeachment de Dilma. E nesse impeachment, obviamente, vai assumir o vice, que era Michel Temer. Pô, Bart, Michel Temer foi um milagre, eu tô vendo aí, ó, retomada do crescimento. Gente, da forma que o Brasil estava, era impossível não voltar a crescer. Volta a crescer, mas muito timidamente. Ele implanta uma reforma trabalhista para diminuir o direito dos trabalhadores, enfraquecer os sindicatos com a desculpa de empregar mais, o que não está acontecendo, né? Nós temos hoje 15 milhões de desempregados, independente da crise que estamos vivendo com o Covid-19, tá certo? E abre a possibilidade de uma reforma da Previdência, para diminuir os gastos públicos. Isso é um fato. A Previdência não vai suportar, tá certo, esse envelhecimento da população brasileira. Faz-se necessário uma reforma da Previdência. Ele não consegue emplacar a reforma da Previdência. Eleições populares, a maioria dos brasileiros colocam Bolsonaro no poder. Mais uma vez, um presidente despreparado,
com uma boa equipe, mas um cara despreparado. Gera uma esperança de crescimento econômico que até agora não chegou no Brasil. Estamos com a moeda desvalorizada, o dólar mais de R$ 5. Né? Existe uma crise política e moral por conta dos filhos dele, da forma que ele governa. Muitos dizem que o maior inimigo dele é ele mesmo e os seus próprios filhos. Né? Mas, de um lado, temos um acordo firmado que ainda não está em vigor, que é considerado o maior acordo entre blocos do planeta, Mercosul e União Europeia. A ideia é ter 90% de desconto nos impostos entre os dois blocos. Tá certo? Isso seria fantástico, porque teríamos produtos industrializados, principalmente no ramo farmacêutico e de alta tecnologia, com 90% a menos de impostos. Isso ficaria fantástico para o Brasil e a gente também venderia nossas commodities para o Brasil e para o resto do Mercosul. Também venderíamos nossas commodities muito mais com 90% de desconto nos impostos, tá certo? A esperança do Brasil retomar a economia ainda existe, obviamente, a esperança, como diz o ditado, é a única que morre, mas a gente está, é a única que morre não, viu? É a última que morre, pelo amor de Deus, tá certo? Mas a gente está muito preocupado com os rumos que o Brasil vai tomar daqui por diante. Alguns geopolíticos falam que para recuperar a economia depois desse impacto do coronavírus é de 4 anos. Ou seja, termina o mandato dele. Será que ele será reeleito? Será que ele vai ser reeleito? Vamos esperar para ver o que a população vai decidir. Beleza? E um detalhe importante, mais técnico, que o Brasil é marcado por uma concentração industrial. Certo? Ainda existe concentração industrial no Brasil. Se tiver dizendo numa proposição que a concentração foi até tal época, falso. Ainda existe uma concentração industrial do Brasil, mas nós estamos passando por uma desconcentração. Desde o milagre econômico intensificado nos anos 90, com a política neoliberal, com o aumento dos incentivos fiscais, com a questão ligada às facilidades oferecidas pelo governo para atrair multinacionais. Pegou? Existe concentração industrial no Brasil, Bart? Existe. Tá certo? Essa concentração industrial no Brasil é aonde, Bart? No Sudeste. Já estamos passando por desconcentração desde os anos 70, intensificada nos anos 90 com a história dos incentivos fiscais. E essas indústrias, Bart, estão ainda nas principais capitais? Não. Vimos em demografia, vimos em urbanização, que as cidades que mais estão recebendo essas indústrias são as cidades de médio porte e não as grandes capitais, beleza? E um detalhe importante, a indústria que mais, é a atividade que mais contribui para o PIB, falso, olha no gráfico, o Brasil, viu, tem como principal fornecedor de grana para o nosso PIB os serviços, depois a indústria, depois a agropecuária. A agropecuária, vimos no assunto específico, que a agropecuária é um produto de baixo valor agregado, vendemos muito, mas é algo barato. E ano após ano, estamos passando por um processo de desindustrialização. Você falou, Bart, anteriormente? Não. A gente falou de o quê, professor? Desconcentração. Desindustrialização é a queda da participação da indústria no PIB. E isso é péssimo. Por quê, Bart? Porque a gente fica dependendo das commodities, que são produtos de baixo valor agregado. Ô, professor, se o vestibular me perguntar por que estamos passando por uma desindustrialização, o que é que eu respondo? Por conta dos pesados impostos, por conta da péssima infraestrutura logística e por conta da falta de mão de obra qualificada no Brasil. E também por faltar incentivo do governo à pesquisa. Tá certo? Esse é um grave problema do Brasil. A falta de incentivo à pesquisa e a falta de qualificação. Os melhores, os mais retados, vão para fora. A chamada migração de cérebros. Ok? Fechamos mais um assunto com vocês. Espero que tenha sido extremamente útil essas aulas. Vejam, revejam e assistam esses vídeos com o caderno na mão, sempre anotando. Valeu?
Forte abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, que Deus é bom.